Maravilha, galera. Para a gente fechar então essa aula, vamos falar agora sobre controle concentrado. Nós vamos começar a falar do controle concentrado e terminaremos na próxima aula, porque a partir de agora nós não vamos ter a maior parte das questões e conteúdos aí para a prova, tá? Só relembrando, o controle concentrado, ele é aquele controle fechado, né? Ele tem a sua origem na Áustria, ele parte da ideia de um processo e de um controle abstrato, ou seja, nós não estamos falando de um caso concreto, e sim de um questionamento em tese da inconstitucionalidade daquela lei. Por isso, controle abstrato. O processo é objetivo porque não tem partes. Então você vai ter um legitimado que vai questionar a constitucionalidade da lei perante um órgão específico. E o efeito, em regra, do controle concentrado é um efeito mais amplo. Então ele vai ser erga omnes, que é para todo mundo, né? E ele vai ser ex tunc, retroagindo desde o início, né? Por conta da teoria da nulidade adotada no Brasil. No Brasil hoje, nós temos o controle concentrado no âmbito do Supremo Tribunal Federal, quando o parâmetro for a Constituição Federal, e no âmbito dos tribunais de justiça dos estados ou do DF, quando o parâmetro for a Constituição Estadual ou a Lei Orgânica do Distrito Federal. Esse controle concentrado do Tribunal de Justiça nós falaremos no final, vai ser o último tópico que eu vou trabalhar com vocês. E a partir de agora eu quero focar apenas no controle concentrado no Supremo Tribunal Federal, até porque no STF nós vamos encontrar uma gama de ações de controle concentrado. Basicamente, eu quero estudar com vocês essas 5 ferramentas de controle concentrado, que é a ADI, que é a ação direta de inconstitucionalidade, que é a principal zona, a ADC, que é a ação declaratória de constitucionalidade, a DPF, que cai direto em prova, que é a arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DI por omissão, que é a ação direta de constitucionalidade por omissão, e a DI interventiva, que é a ação direta de inconstitucionalidade interventiva. Nesta aula, nós vamos finalizar essa aula, neste bloco, com o estudo da ADI. Na próxima aula, pegaremos 2 blocos para falar do restante, incluindo o controle estadual. Então, este bloco aqui ele é de suma importância para você compreender as outras ações. Porque tem várias questões que eu vou abordar aqui e que eu não vou ficar repetindo depois, senão a gente vai ficar na mesma, né? Então, preste bastante atenção. Porque quando eu estiver falando da ADC, eu vou falar assim, gente, lembra que eu falei disso lá na ADI? Então, esta aula de ADI que nós vamos falar agora, que é a ação direta de constitucionalidade, ela vai trazer uma base teórica de pressupostos que vai ser muito útil nas outras ações de controle concentrado. Então, por favor, atenção total em mim a partir de agora, que nós temos muitos detalhes para ver. Começando então a ação direta de inconstitucionalidade. Como o próprio nome diz, vamos buscar então uma declaração de inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo. Ela foi incorporada no Brasil na Constituição de 1946, pela emenda 1665. Tá? E aí a Constituição de 88 ela ampliou, principalmente ali no rol de legitimados, então teve uma ampliação dessa ferramenta para abranger mais possibilidades. Primeiro desafio que nós temos aqui é saber quem são os legitimados para entrar com a ADI. Gente, aqui nós já vamos ter questão de prova. Tá? O rol de legitimados é especificado no artigo 103 da Constituição Federal e é um rol taxativo, ou seja, para bater lá na porta do Supremo e questionar a constitucionalidade de uma lei em tese, é só quem está nessa lista aqui. Então não é qualquer um. Aqui você já consegue ver a diferença do controle difuso para o controle concentrado. Tá? Então podem propor ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade, artigo 103 da Constituição. Não preciso nem dizer, mas por desencargo de consciência eu vou lembrá-los de que esta lista despenca em prova e ela precisa ser memorizada. Então, quem é que é legitimado para entrar com a ADI? Presidente da República, mesa do Senado Federal e mesa da Câmara, mesa da Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do DF. Perceba que ele falou a mesa, gente, é um órgão específico dentro dessas casas. Não é um deputado e não é a casa inteira.
Tá? Cuidado com esse detalhe aqui. Governador do Estado do DF, Procurador-Geral da República, Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, partido político com representação no Congresso Nacional, Confederação Sindical, entidade de classe de âmbito nacional. Perceba também que em relação aos órgãos do Legislativo e do Executivo que podem entrar com essa ação, ele mencionou apenas dos órgãos federais e estaduais e do DF, né? Veja que prefeito, por exemplo, não está nessa lista, então o prefeito não pode, nem mesmo a mesa da Câmara de Vereadores pode, tá? Então, órgãos municipais não vão ter essa legitimidade aqui, questão também muito boa para a prova. Agora, a partir dessa lista, surgem outras questões importantes. A doutrina pegou e dividiu essa lista em legitimados universais e legitimados especiais. O critério utilizado para essa divisão está relacionado à chamada pertinência temática da ação. Ou seja, se o camarada for legitimado universal, ele pode entrar com ADI sobre qualquer tema. Se ele for um legitimado especial, ele só vai poder entrar com ADI de um tema relacionado com a natureza da instituição. Percebeu a diferença? Então, aqui também nós temos um desafio para a prova que deve ser memorizado. Quem são os legitimados universais que podem entrar com ação sobre qualquer tema? Presidente da República, mesa do Senado, mesa da Câmara, Procurador-Geral da República, Conselho Federal da OAB e partido político com representação no Congresso Nacional. Então eles podem entrar com ADI sobre qualquer tema e não precisam comprovar a pertinência temática. Já os legitimados especiais têm que demonstrar interesse, e o interesse tem que estar relacionado com a finalidade da própria instituição. Então, mesa da Assembleia Legislativa da Câmara Legislativa do DF só pode entrar com ADI de coisas que têm a ver com eles. Governador do Estado do DF, mesma coisa. Confederação Sindical e entidade de classe de âmbito nacional, mesma coisa. Tem que comprovar a pertinência temática, porque estes são legitimados especiais. Ok? Outros pontos que eu quero trazer para vocês, que eu considero algumas questões relevantes que merecem a nossa atenção. Vamos lá. Primeiro, o presidente pode propor uma ADI contra uma medida provisória, um projeto de lei proposto por ele? Então, tipo, o presidente propôs um projeto de lei e depois ele olhou e falou assim, pensando bem, eu acho que o que eu propus aqui é cagada, é constitucional, vou entrar com a ADI. Pode? Pode, gente. O Supremo não traz nenhuma, não temos na lei nem na jurisprudência nenhuma restrição em relação a isso. Tá? Outra questão interessante. A legitimidade que o presidente e o governador têm não se estende aos seus vices, tá? É só o titular, só o presidente e o governador que podem propor. Outra coisa, gente, a Constituição fala mesa da Câmara ou mesa do Senado. A mesa do Congresso não tem legitimidade, cuidado com isso. Gente, governador de estado pode entrar contra uma lei de uma outra unidade de federação. Isso aqui é muito legal. Às vezes, uma lei de uma outra unidade de federação traz prejuízo e afeta a realidade daquele estado. Principalmente ocorre isso aqui em questões tributárias. Né? Então o governador vai lá e entra com uma ADI contra uma lei de outro estado. Outra questão, gente. Ele fala aqui que para o partido político entrar com essa ação tem que ter representação no Congresso. Isso significa o quê? Significa pelo menos um representante em qualquer uma das casas. Não precisa ter representação nas duas, tá? Outra questão. Ele fala que a entidade de classe para entrar com a ação tem que ser de âmbito nacional. O que significa este âmbito nacional, gente? Para comprovar o âmbito nacional tem que estar em pelo menos 1/3 das unidades da federação, ou seja, em pelo menos 9 unidades da federação. Ok? Cuidado com isso aqui também. Confederação, gente, não é federação nem sindicato. A confederação é a junção de várias representações dessa aqui, tá? E quem tem legitimidade é a confederação. Outra questão. Entidade de classe inclui associação de associação, né? Que são aquelas associações de associação. Conselho de Fiscalização Supremo já se manifestou no sentido de que ele não pode, gente. Conselho de Fiscalização Profissional tem natureza autárquica e por isso não tem legitimidade.
Centrais sindicais também não podem propor. Outro ponto, gente. Existem legitimados que têm capacidade postulatória própria e não precisam ser representados por advogado. Mas existem legitimados que só conseguem entrar com essa ação se forem representados por um advogado. Como estes que são representados por advogados são uma menor quantidade, então sugiro que você memorize essa galera aqui. Quem que precisa de advogado? Gente, partido político, confederação sindical, entidade de classe. Ou seja, os outros legitimados não precisam estar representados por um advogado. Uma questão interessante, uma vez, um dia desse, o presidente da República entrou com uma ADI e ele mesmo assinou a ADI e todo mundo ficou assim escandalizado. Como assim o presidente entrou com uma ação direta de constitucionalidade? Ele é legitimado que não precisa de advogado. Questão muito boa. Aqui eles têm a própria capacidade postulatória. Agora, quais são os objetos, né? Que espécies normativas podem ser objeto de uma ação direta de constitucionalidade lá no Supremo? O artigo 102 da Constituição Federal nos traz um parâmetro, um norte para essa resposta. Ela diz que compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente, a linha A, ação direta de inconstitucionalidade, de lei ou ato normativo federal ou estadual. Lei ou ato normativo federal ou estadual. Daniel, o que significa isso? Vamos lá. Para ser esta lei ou ato normativo federal ou estadual, precisa preencher estes requisitos que eu vou compartilhar com você para ser objeto de uma ADI. Primeiro, tem que ser uma lei ou ato normativo do poder público. Atos privados não estão sujeitos à ADI. Beleza? Segundo, tem que ser uma lei ou ato normativo posterior à Constituição de 88. Já falamos isso algumas vezes. Lei ou ato normativo anterior à Constituição de 88 não é controle de constitucionalidade, é recepção ou não recepção. Terceiro, tem que ser uma lei ou ato normativo impessoal, sem efeitos concretos direcionados a uma pessoa ou uma situação. Ou seja, tem que ser uma lei ou ato normativo mais geral, tá? Mais abstrato, mais genérico. Quarto requisito, tem que ser uma lei ou ato normativo que ofenda diretamente a Constituição. Já falamos no início da aula que lei que ofenda indiretamente não é controle de constitucionalidade, sim controle de legalidade, lembra? Último requisito. Tem que ser uma lei ou ato normativo em vigor. Óbvio, porque se a lei ou ato normativo não está mais em vigor, perde-se o objeto da ação. Partindo do que diz o artigo 102 e desses requisitos que eu trouxe para você como uma lista referencial, vamos agora para os objetos em espécie. Quais leis ou atos normativos federais e estaduais que podem ser objeto de uma ADI? Aqui nós vamos para uma lista de espécies normativas. Gente, esta lista significa que cada uma delas já foi objeto de questão de prova alguma vez na vida. Então o cara pode trazer na tua prova lá simplesmente assim, olha, medida provisória pode ser objeto? É isso. Então vamos lá. Primeiro, leis ou atos normativos federais, qualquer lei ou ato normativo federal, incluindo todas as espécies normativas primárias do artigo 59. Quem são? Emenda à Constituição, lei complementar, lei ordinária, lei delegada, medida provisória, decreto legislativo e resolução. Tá? Leis ou atos normativos estaduais, inclusive, como diria o Roriz, né? Ex-governador do DF, inclusive as constituições estaduais. Olha que questão maravilhosa para a tua prova. Tratados internacionais. Decretos autônomos. Cuidado, gente. Decreto autônomo é aquele do artigo 84 da Constituição Federal, inciso 6, que é aquele que o presidente utiliza para organizar a administração pública. Ele tem estatura normativa de norma primária, mesmo não estando no artigo 59. Tá? Resoluções dos órgãos do Poder Judiciário e CNMP também tem estatura normativa de norma primária.
Regimento interno também tem estatura normativa de norma primária. Então, essa galera aqui pode ser objeto de ADI. São questões ótimas para a prova, gente, isso aqui. Estou dando de mão beijada para você, hein? Para não errar mesmo. Agora, atenção, porque aqui é onde vem as pegadinhas. O cara mete aquilo que parece que é uma espécie normativa passiva de ser objeto de ADI, mas não é. Quem não pode ser objeto de ADI, gente? Vem para a lista. Normas constitucionais originárias, já falamos trocentas vezes. Não se adere no Brasil a ideia de que exista inconstitucionalidade dentro da Constituição. Então não pode. Normas pré-constitucionais. Então, norma anterior à Constituição é recepção não recepção e não controle de constitucionalidade. Lei ou ato normativo municipal. Não pode ser objeto de ADI. Nós vamos estudar lá na frente, na próxima aula, a DPF. A DPF, ela tem um papel de suprir essas ausências da ADI. E lá você vai ver que pode entrar com uma ação de controle concentrado de norma municipal no STF, mas não pela ADI, e sim pela DPF. Mas a gente vai ver isso lá na frente. Norma revogada. Se a norma foi revogada, não tem objeto. Leis ou ato normativo com efeito concreto. Ele quebra aquela premissa de ser um efeito genérico. Atos normativos secundários, como decretos regulamentares, regulamentos executivos, não podem. Tá? Então, decreto regulamentar, decreto do presidente da República que não é o autônomo, não pode. Súmula, não pode ser objeto de ADI. A súmula simplesmente não se observa. Decisão judicial, não pode ser objeto de ADI. Por quê? Porque tem recurso. Pô. Atos privados, quebra a premissa lá de ser um ato oriundo do poder público. Sentenças coletivas ou convenções coletivas de trabalho, tá? Também não pode. E atos interna corporis do Poder Legislativo, que faltou colocar aqui, mas também não pode. Tá? Então cuidado com isso aqui também é interessante. Procedimento. Agora, gente, é onde a gente vem para a parte mais enjoadinha que pode aparecer na tua prova. Por quê? Porque para a gente entender o procedimento da ADI, a gente precisa conhecer a lei que regula o processo da ação direta de inconstitucionalidade. E esta lei é a Lei 9868 de 99. Então, para a tua prova de constitucional, para resolver questões de controle de constitucionalidade, você precisa, além de estudar a Constituição, precisa estudar a Lei 9868. Porque a Lei 9868 ela vai regular a maioria das ações de controle concentrado. Tá? Então já fica a dica. Baixe essa lei lá no site do Planalto e dê uma lida na lei. Eu vou trazer aqui pontos principais da lei que já foram objeto de questões de prova, mas eu recomendo a leitura da lei toda. É pequenininha. A maioria das coisas a gente vai falar aqui. Uma outra coisa que pode ter na lei que eu não falar, você lê ou dá uma lida nela como forma de complementar o seu estudo antes da prova, tá bom? Porque isso aqui pode cair lá. Então vamos lá. Segundo a Lei 9868, primeira coisa que eu quero compartilhar com você é sobre requisitos da petição inicial. Então, o artigo 3º da lei diz que a petição inicial indicará. A petição inicial é a primeira parte do processo, que é aquele pedido do legitimado para declarar a inconstitucionalidade da lei ou ato normativo. Então, essa petição tem que conter o dispositivo da lei ou do ato normativo impugnado. Então, qual que é o dispositivo que eu acho que é inconstitucional? E os fundamentos jurídicos. Por que eu acho que esse dispositivo é inconstitucional? Né? Qual o dispositivo da Constituição que ele está ofendendo? Do pedido em relação a cada uma das impugnações. E o pedido com as suas especificações. Tá? Sobre o fundamento jurídico, gente, que é a causa de pedir e o pedido, nós temos 2 pontos aqui que merecem a nossa atenção. Primeiro, o fundamento jurídico. O fundamento jurídico, gente, é a causa de pedir. É o porquê que eu considero aquela lei inconstitucional. Então, eu estou questionando o artigo 3º da lei. Eu acho que aquele artigo 3º da lei é inconstitucional. Porque ele ofende o artigo Strebels da Constituição Federal. Então, este é o fundamento jurídico. É o local da Constituição Federal que está sendo ofendido. Este fundamento jurídico, que é também chamado da causa de pedir, ele é aberto, gente. O que significa? Significa que o STF não está vinculado aos argumentos. Então eu posso dizer que aquele artigo 3º da lei é inconstitucional porque ofende o artigo 1º da Constituição Federal,
E o Supremo olhar e falar assim, não, gente, está ofendendo o artigo 1º não, está ofendendo o artigo 5º da Constituição Federal. Então, o Supremo é livre para decidir qual o fundamento jurídico que ele vai adotar na decisão. Perfeito? Agora, preste atenção nesse ponto aqui. O pedido que é, olha, eu estou pedindo para declarar o artigo 3º da lei inconstitucional. Isso é fechado. O Supremo, ele vai olhar apenas o artigo 3º da lei que você está questionando. Pode ser que ele olhe aquele artigo 3º e fale, não, esse artigo 3º não é constitucional não, não é inconstitucional não, mas todos os outros são. Ele não pode analisar os outros, ele só pode analisar aquele que foi no pedido. O pedido é fechado, ele vai vincular o Supremo Tribunal Federal aos preceitos legais que estão sendo questionados. Beleza? Esse aqui é um ponto importante para a prova. A petição inicial tem que ter uma procuração em anexo. Então, o parágrafo 1 do artigo 3º prevê que a petição estará acompanhada do instrumento de procuração quando subscrita por advogado. Se for legitimado com capacidade postulatória própria, obviamente, não precisa ter a procuração, né? Será apresentado em 2 vias, devendo conter cópias da lei ou do ato normativo impugnado e dos documentos necessários para comprovar a impugnação. O relator, ao analisar essa petição inicial, segundo o artigo 4º da lei, ele pode indeferir liminarmente a petição inicial. Quando considerar a petição inicial inepta, e aí essa inépcia depende dos requisitos que estão previstos no Código de Processo Civil, não fundamentada, tipo, se o pedido não tem fundamento algum, ou manifestamente improcedente. Se o relator considerar isso, ele vai lá e indefere liminarmente. Nem chega no pleno aquela petição. Agora, desta decisão do relator, que é um indeferimento liminar, cabe agravo, atenção para este recurso, porque ele despenca em prova. Então, da decisão que indeferir a petição inicial, cabe agravo. Beleza? Além disso, é possível que o relator, para uma melhor decisão, uma melhor análise, solicite informações. Então, o artigo 6º da lei diz que o relator pedirá informações aos órgãos ou às autoridades das quais emanou a lei ou ato normativo impugnado. Então, estou dizendo que aquela lei ali é inconstitucional. Tá, quem foi que fez aquela lei? Ah, foi a Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso do Sul. Então, vou lá pedir informações para a Assembleia para ver o que eles dizem sobre isso. As informações serão prestadas no prazo de 30 dias. Todo o prazo que vocês virem nessa lei é questão de prova. Beleza? Então, prazo 30 dias para o órgão ou autoridade que foi solicitada a informação prestar essas informações. Além disso, queridos, sobre intervenção de terceiros, ou seja, aqui vocês vão ver muitos termos que são do processo civil. Se na tua prova não cai processo civil, então o conhecimento sobre o processo civil não é de todo relevante. Então, peço que vocês apenas guardem as informações, tá? Então, intervenção de terceiros. Artigo 7º diz que não se admite intervenção de terceiros nos processos de ADI. Guarda isso. Não se admite intervenção de terceiro no processo de ADI. Outra coisa, desistência. Artigo 5º da lei. Proposta ação direta não se admite tirar desistência. Então, não se admite desistência. Entrou com a ADI, vai até o fim. Gente, algumas figuras que participam desse processo. Primeira delas, o advogado-geral da União. O advogado-geral da União, ele atua perante o Supremo Tribunal Federal. Ele é o chefe da AGU. E ele vai ter um papel específico, segundo a Constituição Federal, no processo da ADI. Qual que é o papel do AGU, gente? Ele vai defender a constitucionalidade da lei impugnada. Então vamos imaginar que o presidente da República entrou com uma ADI no Supremo questionando a constitucionalidade de uma lei X. O papel do AGU é defender essa lei. Como? Vira, negão. Vai lá defender a lei. Tu vai olhar a lei e falar, não, essa lei está de acordo com a Constituição, não ofende a Constituição por causa disso. É o papel dele. Tá? Quem previu isso foi o artigo 103 do parágrafo 3º da Constituição Federal. Ele diz que quando o Supremo Tribunal Federal apreciar a inconstitucionalidade em tese, ou seja, controle concentrado,
de norma legal ou ato normativo, citará previamente o advogado-geral da União que defenderá o ato ou texto impugnado. Esse é o papel do AGU. Além do AGU, participam também neste processo aqui, figura principal, o Procurador-Geral da República. O Procurador-Geral da República é um custos legis, ele é o fiscal da lei, ele vai ser o fiscal do cumprimento da Constituição e das leis nesse processo. E ele participa de todo o processo do STF, segundo o artigo 103, parágrafo 1º. O Procurador-Geral da República, gente, é o chefe do MPU, tá? E ele deverá ser previamente ouvido nas ações de inconstitucionalidade e em todos os processos de competência do STF. Todos. Beleza? Depois temos, gente, voltando para a lei, a gente deu um pulinho ali na Constituição Federal, voltamos para a Lei 9868 agora. Prazo para manifestação dessa galera. Dessa galera que eu falo é Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União. Este prazo não cai em prova, tá? Despencar. Artigo 8º. Decorrido o prazo das informações, serão ouvidos sucessivamente, que é um atrás do outro, o Advogado-Geral da União, que vai defender a lei impugnada, e depois o Procurador-Geral da República, e deverão se manifestar cada qual em 15 dias. Então guarde este prazo, AGU e PGR, 15 dias. Gente, na ADI é permitida a participação de uma figura chamada amicus curiae. O que é o amicus curiae? O amicus curiae é amigo da corte. Ele é uma figura com um conhecimento e uma legitimidade reconhecida sobre aquele tema que está sendo debatida lá no Supremo. E ele pode solicitar a participação para contribuir com informações para ajudar a corte a tomar a melhor decisão. O amicus curiae, ele está previsto na Lei 9868, no artigo 7º, parágrafo 2º. Ele diz assim, ó, o relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir, observado o prazo fixado no parágrafo anterior, a manifestação de outros órgãos ou entidades. Então, por exemplo, descriminalização da maconha. Vamos ouvir a comunidade médica, vamos ouvir a igreja, vamos ouvir cientistas especializados na maconha, vamos ouvir, entendeu? Então, órgãos ou entidades que têm uma representatividade sobre aquela matéria. Ok? Cuidado, não confundir amicus curiae com intervenção de terceiro. Amicus curiae é permitido na DI, intervenção de terceiro não. O amicus curiae, gente, diferentemente do terceiro, ele é um auxílio de ordem técnica, então ele tem conhecimento apurado sobre o assunto para contribuir. Tá? Requisito para ser amicus curiae, a matéria tem que ser uma matéria relevante, e ele, que se candidatou como amicus curiae, tem que ser uma representatividade e tem que ter um conhecimento profundo sobre aquela matéria. Não há direito subjetivo de participação, então o cara pode pedir para participar como amicus curiae, mas o relator ele vai deferir ou não. Poderá apresentar memoriais escritos e fazer sustentação oral, tá? Para contribuir com o debate. Beleza? Medida cautelar. Medida cautelar é aquela decisão antes da decisão final, que é para resguardar o direito. E para ter medida cautelar tem que preencher os requisitos de uma cautelar. O artigo 10 da Lei 9868 prevê a possibilidade, então, de concessão de uma medida cautelar. Salvo no período de recesso, a medida cautelar na ação direta será concedida por decisão da maioria absoluta dos membros do tribunal. Observado o disposto no artigo 22, após a audiência dos órgãos e autoridades dos quais emanou a lei ou ato normativo impugnado, que deverão pronunciar-se no prazo de 5 dias. Então aqui o prazo é mais rápido para deferir a medida cautelar. Como eu disse para vocês, para o Supremo conceder a medida cautelar, ele tem que preencher os requisitos de uma medida cautelar, ou seja, fumus boniuris e periculo mora, são requisitos de toda ação cautelar. Fumus boniuris é fumaça do bom direito, né? Vai ver lá e falar assim, cara, tem cheiro de que tem razão, né? Tá com cheiro de que tem razão esse pedido aqui.
Periculo in mora é o perigo na demora. Então, se demorar muito até a decisão final, pode se perder esse objeto e pode gerar um prejuízo, um perigo. Então tem que preencher esses requisitos, que é o requisito toda cautelar. A medida cautelar pode gerar suspensão da lei ou ato normativo impugnado, cautelarmente. Para que ela não gere prejuízo, vamos suspender a aplicação dessa lei aqui, enquanto a gente julga o mérito. Porque o mérito vai demorar um pouco mais, então dá uma decisão cautelar. Né? Aconteceu, por exemplo, naquela lei que fixava o piso salarial da enfermagem, que gerou um caos no Brasil. O STF falou, não, vamos suspender essa lei. Ninguém precisa cumprir essa lei agora, vamos analisar com mais calma, depois a gente vê o que faz. Então, suspende a lei. Concessão pelo voto da maioria absoluta dos membros, gente, então depende. A medida cautelar depende do voto da maioria absoluta dos membros do pleno do STF. Mas, se tiver em recesso, o relator concede e depois manda para o pleno referendar. Tá? Então, excepcionalmente, a medida cautelar pode ser deferida aqui pelo relator, a depender da situação. Qual o efeito de uma decisão de medida cautelar, queridos? Efeito erga omnes, ou seja, contra todos. Ele é vinculante, então os demais órgãos do judiciário precisam cumprir. Ele é ex nunc, ou seja, não vai retroagir até o início, porque ela é apenas uma medida temporária, né, cautelar, mas pode ser concedido efeito ex tunc a depender da necessidade de produzir mais segurança jurídica ali naquela situação. E tem o efeito repristinatório. Eu vou falar do efeito repristinatório apenas nesta vez, neste momento, para que você compreenda o que significa, e depois a gente vai falar sobre efeito repristinatório nas outras vezes, nós não precisaremos explicar novamente, porque você já vai ter entendido aqui. Antes de explicar o que é efeito repristinatório, vamos só ler os dois dispositivos da lei que falam sobre estes efeitos. Artigo 11, parágrafo 1º, a medida cautelar dotada de eficácia contra todos, que é efeito erga omnes, será concedida com efeito ex nunc, está ali, salvo se o tribunal entender que deva conceder efeito retroativo, por isso que ele pode se conceder efeito ex tunc. A concessão da medida cautelar torna aplicável a legislação anterior a caso existente, salvo expressa manifestação em sentido contrário. Este é o efeito repristinatório. Preste atenção como é que ele funciona. Então, eu tenho aqui uma lei A, depois veio uma lei B, que revogou a lei A. Ok? Então, havia uma lei A, que dizia alguma coisa. Veio uma lei B depois que revogou a lei A. Aí, esta lei B foi questionada a sua constitucionalidade e foi conferida uma medida cautelar. Como efeito da decisão cautelar, esta lei B foi suspensa. A concessão da medida cautelar torna aplicável a legislação anterior a caso existente. Então, o que é efeito repristinatório? A lei que havia sido revogada pela nova lei, cuja constitucionalidade está sendo questionada, volta a produzir seus efeitos. Esse efeito repristinatório aqui vai acontecer de forma cautelar, mas vai também acontecer caso haja uma decisão de mérito lá na frente. Se lá na frente a decisão de mérito for, que é a decisão definitiva, a lei B é inconstitucional, ora, se ela é inconstitucional, então a lei A volta a produzir efeito, porque a lei A só deixou de existir porque a B foi lá e matou ela. Percebeu? Isso que é efeito repristinatório, tá? Volte e ouça novamente isso aqui, prestando mais atenção se você não tiver entendido, porque isso aqui realmente é um negocinho mais chatinho de se compreender. Prescrição e decadência. Gente, prescrição e decadência é aquela punição pela perda do tempo, ou seja, passou um tempo, eu não questionei. Será que eu perco o direito de questionar a constitucionalidade dessa lei? Não, gente, não ocorre prescrição e decadência numa ação de ADI. Por quê? Porque enquanto a lei está em vigor, eu posso questionar a constitucionalidade dela, sem problema.
Caráter ambivalente da ADI. Atenção para isso aqui, gente. O que é o caráter ambivalente? Artigo 24 da Lei 9868. Preste atenção, porque isso aqui também é chatinho. Proclamada a constitucionalidade, julgar-se-á improcedente a ação direta ou procedente eventual ação declaratória. Proclamada a inconstitucionalidade, julgar-se-á procedente ação direta ou improcedente eventual ação declaratória. O que acontece, gente? Nós vamos estudar na próxima aula a ação declaratória de constitucionalidade. O objetivo é o mesmo, proteger a constitucionalidade das leis e atos normativos, mas o pedido é diferente. Enquanto a ADI pede para o Supremo declarar a inconstitucionalidade da lei, a ADC pede para o Supremo declarar a constitucionalidade. De forma que uma ação é espelho da outra. É como se fossem a mesma ação, só que com sinal trocado. O que ele está querendo dizer para você é: se eu entro com uma ação declaratória de constitucionalidade, o Supremo diz que aquela ação é improcedente, isso significa que ele está reconhecendo a inconstitucionalidade da lei. É a mesma coisa que dá procedência para uma ADI. Ou seja, a improcedência da ADC é sinônimo da procedência da ADI. E a improcedência da ADI é sinônimo da procedência da ADC. Chama-se isso de caráter ambivalente da ADI, tá? Porque elas são ações de sinal trocado. E ela serve apenas para ADI e para ADC, no caso, tá? Já caiu em prova? Já. Então fica ligado. Recurso. Supremo olhou e falou assim, velho, essa lei aqui é inconstitucional, velho. Cabe recurso, gente? Da decisão de mérito não cabe recurso, ela é irrecorrível. Se o Supremo disser que a lei é inconstitucional, ela é inconstitucional, pronto, acabou. O que o Congresso pode fazer é fazer outra lei igual, porque o Congresso não fica vinculado a essa decisão, ok? Inclusive, o que aconteceu recentemente em relação ao marco temporal. O STF olhou e falou, é inconstitucional. O Congresso foi lá e falou, não, a gente quer o marco temporal sim. Cabe apenas embargo e declaração. Gente, embargo e declaração, ele aí não é um recurso, tá? O embargo e declaração é apenas para o Supremo deixar mais clara a decisão para a gente entender a dimensão dela. Não ficou clara a decisão. Tá, o que você quis dizer? Embargo e declaração é isso. E não cabe ação rescisória, que também é uma forma de você anular aquela decisão. Tudo isso a partir da leitura do artigo 26. A decisão que declara a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo da ação direta ou em ação declaratória é irrecorrível, ressalvada a interposição de embargos declaratórios, não podendo igualmente ser objeto de ação rescisória. Então, grave essas três consequências aqui que despencam em prova. Princípio da parcelaridade. Gente, isso aqui também é legal. O STF, ele não está limitado no julgamento parcial da inconstitucionalidade. Ele pode declarar a norma no todo em parte constitucional, inclusive as palavras. Lembra quando a gente falou do controle político feito pelo Executivo, em que o presidente ele não pode chegar e dizer essa palavra aqui é inconstitucional? Através do veto jurídico, lembra quando a gente falou isso lá atrás? Nessa aula ainda, né? Só que não foi no bloco anterior ali? Pois é, o STF não tem esse problema. Por quê? Por conta do princípio da parcelaridade. Então ele pode pegar ali no artigo e olhar uma palavra ali e julgar aquela palavra ali inconstitucional, tá? E também existe a possibilidade da declaração de inconstitucionalidade sem a redução do texto, que nós estudamos lá na nossa aula de Teoria Geral da Constituição como uma técnica de interpretação constitucional, que é através da interpretação conforme a Constituição, lembra? Gente, a interpretação conforme a Constituição não é uma declaração de constitucionalidade da lei, mas é a declaração de inconstitucionalidade de uma das interpretações que se davam para aquela lei. Essa é uma interpretação conforme a Constituição e, portanto, uma declaração de constitucionalidade sem redução do texto. Ela só é possível, como nós já estudamos, em normas polissêmicas, que são normas que têm vários sentidos diferentes, né, interpretativos, e a declaração da inconstitucionalidade não recai sobre a lei
e sim sobre uma das interpretações, tá? Para fechar, decisão da ADI, meus queridos. Para ter a decisão definitiva, que é a decisão de mérito, que é a decisão que vai encerrar o assunto, eu quero chamar a sua atenção para 2 quórums aqui que são importantes, que caíram em prova um dia desse. Eu falei, uau! Ó, existe um quórum necessário no Supremo para os caras começarem o julgamento. E existe um quórum para decidir se a lei é ou não é inconstitucional. E são quórums diferentes. Não precisa nem dizer que é em prova. Para o julgamento, o artigo 22 diz o seguinte: a decisão sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo somente será tomada se presentes na sessão pelo menos 8 ministros. Então tem que ter no mínimo dos 11, que no STF são 11, 8 ministros presentes. Perfeito? Agora, preciso de 8 votos para julgar inconstitucional? Não, basta 6, que é a maioria absoluta. Efetuado o julgamento, proclamar-se-á a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade da disposição ou norma impugnada, se num ou no outro sentido, se tiverem manifestado pelo menos 6 ministros, quer se trate de ação direta de constitucionalidade ou ação declaratória de constitucionalidade. Ou seja, para iniciar o julgamento, no mínimo 8 presentes. Para decidir se é constitucional ou não, 6 ministros. Ok? Então isso aqui é uma coisa legal. Efeitos da decisão de mérito, queridos. Os efeitos são efeito erga omnes. Nós estamos falando de controle concentrado, então o efeito é para todos. Ex tunc, com a possibilidade de modulação temporal dos efeitos. Ex tunc retroage, né? Ai, Daniel, eu sempre me confundo ex tunc com ex nunc. Como é que eu faço para não confundir? Porque na prova é exatamente o que os caras vão tentar te confundir. Ex tunc com ex nunc. Ex tunc retroage, ex nunc nunca retroage. Só lembrar disso, pô. Ex tunc retroage. O pessoal faz, né? Ex tunc retroage. Ex nunc nunca retroage. Beleza? O efeito é vinculante, então, a partir desta decisão em controle concentrado, ele vincula toda a administração pública e todos os órgãos do Poder Judiciário, com exceção do Legislativo na função de legislador. Lembra sempre disso. O legislador, ele não fica amarrado por uma decisão do STF. Então, quando você assistir na televisão o deputado, o senador chorando as pitangas por conta da decisão do STF, dizendo: ai, que absurda essa decisão. É só manha. Por quê? Porque se o Congresso Nacional não concorda com a decisão do STF, o que ele faz? Aprova a lei. Resolvido o problema. O que fica valendo? A lei. Entendeu? Então, lembre-se disso. O efeito vinculante a partir de hoje. E ocorre efeito repristinatório, que eu acabei de explicar ali atrás, né? Se porventura a lei for declarada inconstitucional e ela já havia revogado outra, a outra volta a produzir os seus efeitos por conta desta decisão. Isso é o que diz a Lei 9868. Fechamos então, queridos, a nossa primeira aula de controle de constitucionalidade. Como eu disse para vocês, este terceiro bloco sobre a ADI, ele é muito importante para aquilo que nós vamos tratar na próxima aula, porque na próxima aula nós vamos finalizar o controle concentrado estudando as demais ações. Então, fixe bem esses conceitos, porque na próxima a gente vai mais puxado. Beleza? Beijo no coração, te espero na próxima aula para a gente gabaritar direito constitucional e você realizar o seu sonho de ser um brigadiano, soldado da Polícia Militar do Rio Grande do Sul. Eu quero te ajudar e nós vamos conseguir. Até a próxima.